Análise internacional de referência no Now, agora com o especialista em Direito Internacional Mário João Fernandes, a quem dou os bons dias e agradeço a presença aqui. Começamos a sua análise, Mário, pela situação no Irão. Há aqui também tarifas que Trump ameaçou para os parceiros comerciais. Isto é mais uma acha para a fogueira em relação ao que se passa no Irão. Bons dias, Jerónimo Salvador. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer. Vamos, se calhar, começar pelo segundo elemento que referiu, que pode ter implicações mais diretas na Europa e para os portugueses mais depressa do que se pensam. Os mercados internacionais, quer os financeiros, quer os transações comerciais, gostam de estabilidade, gostam de previsibilidade. E o Sr. Trump é o contrário disso. Em relação às taxas aduaneiras, pensávamos que já tínhamos atingido mais ou menos um plafond, um patamar de tranquilidade. Mas o que o Sr. Trump anunciou ontem, mais uma vez, naquelas conferências de imprensa intempestivas no Air Force One, em que depois nós nem sequer temos a certeza do que é que ele disse, porque o ruído dos motores e do ar-condicionado não permitem muito bem perceber o que é que o senhor disse. Ele ameaçou que todos os Estados que continuassem a fazer transações comerciais com o Irão teriam um acréscimo de taxas aduaneiras de 25%. Vamos pôr números nisto para ver o que é que isto dá. Quem são estes Estados? Não são aqueles que fornecem, por exemplo, medicamentos ou produtos alimentares ao Irão. Não é isso que está em causa. São aqueles que compram petróleo ao Irão. Basicamente estamos a falar da China. A China neste momento chegou a um acordo com os Estados Unidos e por capacidade negocial da China, não por vontade de Trump, em que a taxa aduaneira fica em 20%. Se bem se lembra, no verão onde chegámos a atingir ameaças de 150% com uma completa paralisia do comércio internacional. A 25%, por cima de 20%, dá 45%. Se Trump fizer isto, vamos assistir novamente a uma escalada, porque os chineses têm capacidade de retorquir e têm, sobretudo, capacidade de fechar o acesso dos Estados Unidos a certos produtos, nomeadamente às terras raras, de que eles têm, na prática, um monopólio comercial. Portanto, eu acredito que alguém vai explicar as consequências disto tudo ao Sr. Trump, um destes dias, ou provavelmente uma destas noites, ou na noite anterior, jogando com a diferença horária, e que esta ameaça não será concretizada. Porque se for concretizada, entramos novamente numa guerra comercial, numa escalada de preços, numa descontinuidade das cadeias logísticas. Isto prende-se com um outro elemento também muito interessante, que tem a ver com o segundo mandato de Trump. O segundo mandato de Trump, não só por aquilo que a Constituição americana estabelece como limite, mas também pela idade física do senhor e pela circunstância, é em princípio o último mandato de Trump. E neste momento há uma luta surda na Casa Branca para a sucessão de Trump. E pensava-se que a coisa estava mais ou menos encaminhada, que seguir-se o protocolo tradicional, o vice-presidente J.D. Vance seria o candidato nas eleições de 2028, que também já não estão assim tão longe quanto isso. Mas, curiosamente, o palco da luta para a sucessão está a ser o palco internacional. E com o que aconteceu na Venezuela há um fim de semana atrás, nós temos perfeita noção que o grande protagonista da equipa de Trump neste momento é Marco Rubio, o secretário dos Negócios Estrangeiros, na prática o equivalente ao nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros. E esta luta está muito intensa e ontem tivemos mais um episódio trumpiano com a perseguição ao Presidente da Reserva Federal, utilizando o direito penal para, na prática, fazer pressão política para condicionar o senhor, algo que é um absurdo jurídico, é um absurdo constitucional e é um absurdo político. E a própria equipa de Trump está dividida neste momento. E o Secretário do Tesouro, que também é um peso pesado, explicou-lhe silabadamente que isto não podia ser, porque seria o fim da confiança dos mercados internacionais na gestão da Reserva Federal e, já agora, na dívida americana, porque os Estados Unidos, como são a hiperpotência militar mundial, podem fazer uma coisa que nós não podemos fazer. Nem os europeus em geral, nem Portugal, já não temos moeda própria, mas mesmo quando tínhamos não podíamos fazer. O preço real do dólar nos mercados internacionais não é o equivalente das transações, isto é, a moeda de um Estado vale normalmente aquilo que ele consegue exportar. Só que os Estados Unidos exportam também segurança, exportam poder militar. E todos nós no mundo estamos disponíveis para pagar mais pelo dólar e para manter o valor do dólar artificialmente elevado e comprarmos dívida americana porque a consideramos segura. Mas se essa confiança se quebrar, o maior comprador de dívida americana no mundo é a República Popular da China. Voltamos ao princípio da conversa. É muito má ideia começar uma guerra comercial
pouco pensado, ou retomar uma guerra comercial pouco pensada com a China. E, portanto, os Estados Unidos podem se encontrar numa situação muito complicada, muito rapidamente, e com eles também o resto do mundo ocidental, porque a perda de confiança no dólar, a perda de confiança nos mercados financeiros e a perda de confiança na dívida americana pode fazer-nos subitamente cairmos numa crise financeira internacional que ninguém precisava neste momento. Sobretudo, não certamente, vamos ser muito egoístas, não nós os portugueses, porque estamos a tentar que o nosso crescimento económico seja potenciado e, portanto, com uma crise financeira internacional ficaríamos todos, mas mesmo todos no mundo, mas em particular o Bloco Ocidental, em muito mais condições. Desculpa este percurso tão longo, mas nós percebemos que às vezes estas coisas... Precisamos de contexto. Como é que a borboleta, que é uma borboleta por cima, que está a matar centenas de pessoas e já vamos em cerca de 16 mil prisões no Irão, é uma borboleta cujas asas podem tocar consequências muito importantes. Eu quero acreditar, há muita gente com bom senso na segunda administração Trump, quer acreditar que desta vez possa haver capacidade de o convencer a parar, mas senão vamos ter tempos muito interessantes, utilizando um ditado chinês também, que é uma espécie de ameaça velada. Diga, por favor. Investidas de Trump no Irão militares vão acontecer. Estará lá Marco Rubio para tentar travar. Marco Rubio, acho que há ali uma divisão de tarefas. Marco Rubio já tem que fazer com a Venezuela. A Venezuela correu muito bem para Marco Rubio. Caracas, a queda de Maduro, a extração, o rapto de Maduro é, como se escreve na imprensa americana desde domingo da outra semana, é o início da estrada para a Havana. Ou seja, a Venezuela para Rubio só é interessante na medida em que possa proporcionar também uma queda do regime em Cuba. Marco Rubio é de origem cubana, Marco Rubio é um homem da Flórida. A Flórida é um estado fundamentalíssimo nas eleições americanas presidenciais, como temos vindo a ver ao longo dos últimos anos. Na prática, Rubio está interessado na América Latina. Não acredito que se estique até o Irão. Pode ser que haja um outro qualquer falcão que aposte nisso. Só que aí há um risco muito grande. É que os iranianos são uma cultura multimilenar e com algum orgulho nacional. Mesmo quem protesta contra o regime não morre de amores pelos Estados Unidos, e uma intervenção americana, que nunca será uma invasão, porque isso é fisicamente impossível, mas novos ataques, sobretudo ataques que possam ter vítimas civis, provavelmente não ajudariam em nada aqueles que estão a protestar e não ajudariam em nada o objetivo final dos Estados Unidos, porque isto, veja, que é uma espécie de guerra contra o eixo do mal, que num primeiro mandato Trump tentou fazer às boas negociando com a Coreia do Norte. Correu mal. Mas agora, subitamente, caiu Maduro, não caiu o poder chavista em Caracas. Há manifestações como nunca se viu no Irão e há uma esperança de que as coisas também abanem em Cuba. Portanto, veja que para a perspectiva americana de derrota dos grandes inimigos ideológicos históricos, isto é um momento muito interessante, mas é também um momento bastante perigoso. Já agora, para todos nós, que ainda por cima, como se costuma ironizar, sofremos as consequências do que se passa na política americana, mas não votamos nas eleições americanas. Mário João Fernandes, também olhamos para a situação na Ucrânia. Mais notícias de ataques, mais notícias de vítimas mortais. Também esta semana, ou na última semana, foi utilizado um míssil de última geração supersónico, o que aqui também significa aqui uma tomada de posição por parte da Rússia. E a Europa e a NATO, o que é que pode fazer? Vamos para 4 anos. Guerra da Ucrânia. Vamos para 4 anos. Vamos começar pelo míssil. O míssil é muito caro, Jerónimo. Não é um míssil... É assim como aquela garrafa de vinho especial mal comparada que nós temos em casa, não é para beber todos os dias. Portanto, Putin não está em condições de usar profusamente estes mísseis, são poucos, são muito caros e são de fabrico relativamente difícil. O que é que isto significou? Isto foi uma resposta aos acontecimentos e às palavras de Trump da última semana. Repare que Putin muito poucas vezes fala, tem uma quantidade de porta-vozes, nomeadamente o Sr. Dmitry Peskov, que aparece sempre com som, mas sem imagem fixa. O que é que isto significa? Significa que Putin tomou boa nota do que Trump fez e do que Trump disse. E há uma coisa que Trump disse esta semana, que é Trump a ser ele próprio, que é delicioso, porque há um colega seu que lhe pergunta então, isto correu tão bem com o Maduro, extraímos o Maduro, então podemos fazer o mesmo com o Putin? E Trump, que às vezes não mede as palavras, diz, bom, por enquanto não é preciso, eu estou muito desapontado com ele, mas gosto dele e vamos chegar a uma solução negocial. Dizer a Vladimir Putin que pode ser raptado
pelas forças americanas é qualquer coisa... É irrealista. Não é de irrealista, é qualquer coisa que o faz ter provavelmente um ataque de fúria ao ponto de não se pronunciar. A resposta foi o míssil e explicar. O míssil não é para os ucranianos, e Zelensky explicou isso silvadamente. O míssil é para dizer aos europeus que, cuidado, que isto aqui ainda não está resolvido e cuidado que eu ainda posso fazer mais coisas. Portanto, digam àquele senhor que está na Casa Branca que convém rapidamente encontrar ou retomar uma solução que agrada à Rússia. Não é aquela solução que foi proposta pelos ucranianos e pelos europeus. Portanto, este diálogo continua a existir. Eu espero que estejam a ser feitos progressos e espero que seja posto qualquer coisa em cima da mesa que nos permita evoluir na negociação de um processo de paz para a Ucrânia que interessa a todos na Europa e já agora no mundo. Pequeno pormenor, uma das consequências nefastas dos acontecimentos na Venezuela é que a Ucrânia praticamente desapareceu das notícias. Pelo menos da agenda, exato. Da agenda. Mas a guerra continua, não é? Os ucranianos continuam a sofrer e a ameaça é real. Portanto, pode ser que agora, pouco a pouco, por compensação, se reequilibre esta negociação que tem estado muito ausente.